Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Minha última mensagem eu vos falei acerca de Felipe estando em Samaria. E hoje eu quero vos falar que um anjo convoca Felipe para ir ao deserto. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 8, verso 26. A palavra de Deus diz que um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce a Jerusalém, o caminho que vai para Gaza, o qual está deserto. Levantou-se e foi, e eis que ele viu um homem, um etíope, um eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual ele era superintendente de todos os tesouros que a rainha Candace tinha. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava sentado no seu carro, e ele lia o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O carro estava andando, amados. Felipe correu, emparelhou com a carruagem, ouviu que ele lia o profeta Isaías. Então Felipe interroga ele dizendo: entendes porventura o que está lendo? O etíope responde para Felipe dizendo: pois como poderei entender se alguém não me ensina? Ele convida Felipe que suba até a sua carruagem e se assente ao seu lado. A passagem que ele estava lendo na Escritura era essa, onde dizia assim: foi levado como ovelha ao matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então o eunuco interroga Felipe. Ele disse a Felipe: rogo-te que, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe o reino de Jesus. Muito bem, amados, eu vou parar a leitura aqui, vou sair da Bíblia Sagrada, estou lendo no aplicativo, para comentar com vocês acerca desta passagem. Nós vemos, amados, que Felipe, ele havia pregado a salvação na cidade de Samaria, ou seja, em Samaria. Grande milagre aconteceu. Ele pediu ajuda aos apóstolos para, como Felipe era diácono, ele não tinha autoridade para impor a mão sobre
as pessoas, para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Coisas que andam acontecendo na atualidade, amados. Nós vemos que pessoas que não têm nem sequer a presença do Espírito Santo, impondo a mão sobre outras pessoas, saltando, pulando, chacoalhando, e as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. Cada um tem seu dom, cada um tem seu ministério. O presbítero Gregório conhece o ministério dele. Eu conheço os dons que Deus me deu. Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu preciso de auxílio de outras pessoas que me auxiliem no ministério cotidiano, na obra de Deus, eu não tenho vergonha em pedir ajuda para as pessoas me auxiliem nisso, porque eu não tenho essa unção para fazer isso. Então Felipe manda pedir ajuda para os apóstolos envia Pedro e João para orar com imposição de mão para que a igreja que se encontrava agora em recém-formação em Samaria recebesse o batismo com o Espírito Santo. E isso ocorreu. Agora os apóstolos regressam para Jerusalém. Felipe permanece na cidade de Samaria. E o anjo diz para ele: levanta-te. Felipe recebeu uma ordem para ir ao deserto. Às vezes, amado, Deus nos leva até o deserto. Deserto é lugar de aprendizagem. Deserto é lugar de solidão. Deserto, muitas vezes, é lugar de sofrimento. Quantas vezes você, caro ouvinte da Palavra de Deus, está no meio de multidão, mas dentro do seu interior existe um deserto espiritual? Às vezes Deus abre uma porta de oportunidade ao nosso ministério nos lugares menos prováveis. Muitas vezes Deus nos envia em lugares onde há tiroteio, há muitas vezes pessoas feridas, lugares de desmoronamentos. Deus muitas vezes nos envia em lugares que muitas vezes parecem improvável. E não devemos desobedecer. Não devemos ser tímidos. Pois Deus quer nos usar. Nós vemos que aqui, imediatamente, Felipe levanta e vai para o deserto. Sabemos, amados, que muitas vezes as almas das pessoas necessitadas se encontram em lugares menos prováveis. Quantas vezes Deus não enviou você para pregar para um mendigo que está na calçada, meu irmão? Quantas vezes Deus não te enviou a pregar por uma pessoa que está dando seu último respiro de vida? É porque Deus quer redimir. E muitas vezes você está próximo dessa pessoa. Deus necessita que nós venhamos ouvir no momento oportuno. O tempo para nós cumprirmos o ID do Senhor está se esgotando, amado. Então precisamos fazer algo que venha resultar em boas obras. Devemos ler sim a palavra de Deus,
Devemos meditar sim na palavra de Deus. Devemos ler com a nossa mente, analisar, perguntar para Deus de quem é que falam os escritores. Interrogar a Deus, esta palavra eu posso usar nesse meu presente tempo? Não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Devemos ocupar especialmente o nosso tempo para apresentar o nosso Redentor ao mundo. Felipe foi enviado a um etíope. Era um homem muito rico. Era um tesoureiro de uma rainha que tinha muita possessão. E esse etíope foi convencido pelo ensinamento do Espírito Santo que atuava na vida de Felipe, do cumprimento exato da Escritura. Através de Felipe foi-lhe feito uma explanação para que ele viesse compreender a natureza do reino do nosso Salvador, o reino do Messias, acerca da salvação. Quando ele ouve a explanação de Felipe, ele desejou ser contado entre os discípulos de Cristo. Amados, diletos irmãos, os que buscam a verdade, aqueles que se dedicam tempo para estudar a Escritura Sagrada, muitas vezes ele não entende. Quantas vezes eu li a palavra de Deus e não entendi? Quantas vezes analisei a palavra de Deus e não entendi? E quando estava orando, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo trouxe-me a revelação. Nós vemos aqui que o etíope, ele lia a palavra de Deus, mas ele não entendia. Agora, mediante a ministração de Felipe, vem-lhe agora uma revelação e ele aceita, ele compreende, ele entende que ele precisa simplesmente de aceitar a Cristo para ser salvo. Quantas pessoas, amado, têm uma devoção sem limite, uma devoção idólatra, muitas vezes por outros deuses. Então não nos basta obtermos a fé, amados. O etíope tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus, ele tinha fé. Então nós vemos que o etíope, por meio do estudo diligente da Sagrada Escritura, ele tinha fé, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele não tinha uma compreensão, a sua mente ainda estava tapada, ele não tinha presença do Espírito de Deus. Então devemos, amado, buscar a presença do Espírito de Deus. Muitas pessoas, amado, têm negado. Talvez vocês vão pensar, o presbítero Gregório fala tanto sobre a presença do Espírito de Deus. Eu já vos disse, amado, se eu tirar
o Espírito de Deus da Sagrada Escritura, e se eu tirar o sangue da remissão da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura perde seu valor. Então, Felipe, cheio da presença do Espírito de Deus, ele traz uma palavra que toca o coração do etíope. E ele se converte. O etíope foi convertido, e tão logo ele compreendeu a Sagrada Escritura, chegando em um lugar próximo onde ele tinha água, ele sentiu em seu coração ser batizado. O etíope foi batizado. Foi batizado em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus imediatamente levou a Felipe, arrebatou a Felipe. Isso é possível, presbítero Gregório? Claro que sim, amados. Se nós lermos o livro do profeta Ezequiel, nós veremos que quantas vezes o profeta Ezequiel mencionava o Espírito de Deus, dizendo: o Espírito de Deus me tomou pelo cabelo, me levantou entre os céus e a terra. Quem analise com sua mente natural diria: mas então ele morreu, lhe faltou ar. Não, amados. Se o Espírito de Deus te tomar, ou seja pelo cabelo, ou seja pelo braço, ele pode te pegar agora, ali onde você está assentado, e te levar para um país totalmente estranho. Foi o que aconteceu com Felipe. Tão logo o etíope foi batizado, o Espírito de Deus levantou a Felipe. O etíope não tornou a vê-lo, porém isso ajudou a confirmar sua fé. Quando muitas vezes buscamos a salvação, quantas vezes a salvação chega até nós e nós muitas vezes duvidamos. Um dia eu ouvi um pregador dizendo: eu estava orando e pedi para Deus: envia seu anjo até a minha casa. Envia seu anjo até a minha casa. Ele estava orando e de repente alguém bate palma diante da sua casa. E ele levanta, revoltado que alguém estivesse atrapalhando a sua oração. Ele diz: olha, eu não posso te atender. Eu não posso te atender porque estou orando a Deus. E a pessoa que bate palma diante da sua casa diz: mas Deus me enviou aqui para conversar com você. É o anjo de Deus. É o anjo de Deus que está tocando, amados. E muitas vezes nós não compreendemos. Se o anjo de Deus tocou no coração de alguém, de encontrar-se contigo, amado irmão, se colocou no seu caminho, então glorifique a Deus, pois o Senhor está incumbindo você a fazer algo que você precisa desempenhar. Você precisa cumprir o ministério que Deus te colocou. Você precisa ser alguém que venha trazer a mensagem de Deus para essa sociedade corrompida. Você precisa cumprir seus deveres para levar outras pessoas à salvação. Então, amados, não abandone seu ministério.
Quantas vezes eu tenho falado para vocês, amados, que eu não tenho uma igreja, mas eu tenho meu ministério. O meu ministério é de ministrar a palavra de Deus. Um dia um irmão me perguntou: presbítero, por que você prega se você não é crente? Eu olhei para ele e perguntei: mas quem falou para você que eu não sou crente? Ah, você não tem igreja. Mas eu tenho a palavra de Deus. E a palavra de Deus para mim é a autoridade máxima. Eu tenho a presença do Espírito de Deus. E quem tem o Pai, quem tem o Filho, quem tem o Espírito Santo, isso é suficiente. O Espírito do Senhor concede isto a cada um de nós. Ele nos dá unção, Ele nos direciona. Ele pode pegar eu nesse instante e me levar para um país totalmente diferente, para eu ministrar uma palavra ao coração de quem necessita. Então, amados, precisamos nos revestir da graça. O Senhor concede a nós uma unção especial. Ele chamou Felipe para ir para o deserto. Se Deus está te levando para o deserto, meu irmão, se você está num deserto, um lugar de solidão, olhe ao seu lado e vê se não tem outro irmão no deserto precisando da sua ministração. O anjo do Senhor falou para Felipe: levanta-te, vai para o lugar onde está deserto. Mas ele não vacilou. Ele se levantou e foi. E ganhou uma alma. Talvez você pense: mas por que Deus estava tão preocupado em uma única alma? A palavra do Senhor diz que aquele que ganha uma alma para o reino dos céus cobre multidões de pecado. Quanto pecado eu e você temos cometido no nosso dia a dia, que precisa ser coberto com o sangue redentor do Senhor Jesus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus. Provavelmente hoje eu não estarei gravando a oração do entardecer, nem o momento de oração que eu tenho gravado. Então fique com a análise desta mensagem de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém e amém.